O que nós vamos fazer? Você vai aprender os drives mentais da riqueza. Eu vou te explicar como é que funciona esse negócio. Esse negócio funciona assim, ó. Você tem um CD, você tem um computador. Tá aqui o computador antigo, teclado e mouse. Esse computador antigo, quando eu quero conectar ele a uma impressora, essa impressora, sai aqui a folha. Essa impressora, não adianta só ligar um cabo na CPU, na central de processamento, unidade central de processamento, que significa CPU. Não adianta ligar aqui. Eu estou falando da computação antiga, né, que hoje é tudo plug and play. Eu precisava de uma coisa no meio do percurso, um CD de instalação. Ou um disquete, eu não sei se você lembra da lástima que era instalar um Windows 95 com um disquete atrás do outro, aquela desgraça. Eu já morri de raiva com aquilo. Que um CD número 17, o disquete não funcionava, aí não funcionava nada. Nossa, o dia que eu vi o CD, eu falei, nossa, Deus é bom demais. Não, é um homem que é atrasado. Tudo, fala assim comigo, tudo já existe. Por que as pessoas, e por que eu comprei o livro que você falou ontem na palestra? O cara está falando coisas daqui 99 anos. Eu ri dentro de mim e pensei, esse cara é o mais atrasado do mundo, mas eu quero ver. Porque não adianta você querer falar o que vai acontecer daqui 99 anos, porque as últimas revoluções tecnológicas dos últimos cinco foram superiores a toda a história da humanidade. Então um cara falar para mim que vai falar o que vai acontecer daqui 99 anos, eu não sei nem o que dizer. Por quê? Porque essa era de conexão, onde os cérebros vão estar tudo ao vivo uns com os outros, não tem como segurar, vai ser a coisa mais absurda do mundo. Você vai ver gente desaparecendo e aparecendo em outro lugar, e não vai ser mágica. Mas como? É simples. Milhões e milhões de anos da criação, coisas foram se perdendo. Na civilização, milhares e milhares de anos se perdendo. E um comendo a informação cultural do outro, os códigos do outro. Imagina se a gente tivesse só os códigos que Tubal-Caim tinha. Tubal-Caim era filho de Caim. Ele que inventou os instrumentos. O Tubal-Caim, na Era das Cavernas, se você for aproximar aí, a Era das Cavernas, já fazia flauta de cobre. Sem Google, sem YouTube, sem nada. Você hoje, com o YouTube, com o Google, com tudo, você não dá conta de fazer. Você não dá conta de extrair o cobre, nem achar, nem extrair, nem trabalhar para que isso vire uma flauta. Imagina você inventar a flauta. O filho do Tubal-Caim fez isso. Só ali me dá um pavor. Qual o pavor? Aqueles caras que comeram a árvore do bem e do mal, eles não estavam querendo morte, eles estavam querendo conteúdo. Eles queriam códigos. Ninguém come uma merda dessa para não ficar potente. Ninguém ia comer um negócio para morrer todo mundo. Era um risco. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa assim, toma um banquete de códigos. Códigos de como funciona a terra. Os caras já saíram de lá. Hoje, já dormi no hotel, lá no maior prédio do mundo, no Burj Khalifa. E eu dormi para ter essa experiência, para ficar lembrando da Torre de Babel. Gênesis 11:6, os caras constroem uma torre de 2,4 km de altura. O homem moderno, super poderoso, com inteligência artificial, nanorobótica e os cambal, dá conta de fazer uma torre 3 vezes menor. A maior de todos os tempos é 3 vezes menor do que o cara chamado Nimrod, que fez uma torre de 2,4 km de altura, sem computador, sem guindaste, sem uns cambal. E está escrito assim, ó, betume e argamassa. Tipo, você está ficando doido? Como é que você construiu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Essa onda de fulano é inventor, não existe isso. É só você forçar a natureza, ela te entrega o código. Para prosperar, força a natureza para você ver. Leonardo da Vinci inventou helicóptero, inventou paraquedas, não andou de helicóptero e não saltou de paraquedas. Ele ficava olhando para a natureza. Salomão falava, nossa, olha a águia, animal que anda por cima da tempestade. Isaías fala isso, desculpa. Só que acontece um detalhe. Toda vez que eu vou andar no meu jato, eu falo assim, o Salomão nunca em toda a sua glória teve um jato. Por que a geração de Salomão não descobriu isso? Porque essa não era a demanda dele. Ele estava maravilhado em pegar todos os códigos. Sabe o que ele tinha que fazer? As escolas para montar isso. Lá na época dele ia sair. Aí você fala, Pablo, você é muito doido. Então eu vou te falar se eu sou doido ou não. Há 500 anos atrás, chegaram de caravela aqui, 100 dias de viagem, lá de Portugal para cá. Chegaram aqui, imagina os índios pelados, o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Foi o tanto que a gente é atrasado.
O Éden já acabou tem milhares de anos. Aqui era o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Não tem registro histórico de outro lugar na terra tendo gente pelada. Era aqui. O povo chega e fala, ó, nós viemos com esses navios. Os caras já estão loucando. Não, vocês são um diabo. E às vezes a história não conta direitinho, mas ali foi uma resistência gigante. Queria matar esse povo com essa caravela, afundar tudo. Eles achavam que aquilo era maldição para o país. Você vê, já começou no primórdio da nossa história. Rejeitar a tecnologia, rejeitar avanço e já pôr a culpa no diabo, os índios. Conseguiram convencer, não, vamos trocar esses pau-brasil aqui no espelho. Olha o tanto que o espelho é bonito. E os caras viram o espelho e não, para pegar a tonelada de ouro aí, dá para trocar. Esse trem aqui mexeu comigo. Sabe o que ele estava caçando? Neymar, semelhança dele. Olha isso aqui. Isso aqui é magia. Para levar ouro, para levar pau-brasil, doidado. Eu fico pensando no conflito de tempos. Naquele dia que o cara da caravela encontra o índio. Naquele dia aconteceu uma coisa assustadora. Os caras já estavam há séculos usando navio. E no Brasil ninguém nunca tinha visto isso. Só que eu fico pensando naquele mesmo dia, um cara virar e falar assim, ó, vai ter um dia que nós vamos atravessar da Europa para cá em 10 horas. E vai ser voando. Imagina a cara do índio olhando o cara da caravela que leva 100 dias acreditando num papo desse. Aí o cara que mal falou que ia atravessar em 10 horas aquilo que atravessava em 100 dias. Na cabeça do índio que nunca existiu, porque achava que o mar era infinito. Imagina um outro cara falando assim, ó, vai ter um dia que nós vamos ter um avião que vai ter velocidade Mach 3, nós vamos fazer a travessia em meia hora. Esse é o terceiro cara da conversa. E aí chega um outro cara depois e fala, 3 horas é muito, meia hora é muito. Nós vamos teletransportar. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sempre vai ser um idiota se você pensar diferente do que os índios pensam. Do que os das caravelas pensam. Do que a aviação de 1914 pensa. Do que esses caras vieram pensando. E não tem novidade nenhuma, ninguém inventou nada. A sustentação do ar sempre existiu. A atmosfera não mudou. O que aconteceu foi, o Bernoulli pôs o nome naquilo que é a diferença do ar na asa para cima e para baixo, a diferença de temperatura que faz o avião voar. O que a gente teve todo esse tempo foram nomes, ou seja, apelidos que as pessoas deram para as coisas que sempre existiu. Então a riqueza não é algo que foi inventado, a riqueza sempre foi de Deus, foi Ele que criou isso. Mas o que culturalmente todas as civilizações fizeram quando invadindo uma após a outra, escondendo os códigos que eles tinham revelado? Por que você acha que você é brasileiro com essa cara que você tem hoje? Por que você não explodiu na vida? Porque existem organizações mundiais que querem que esse país continue na miséria, porque é muito rico para ser descoberto. O Brasil não foi descoberto ainda. Todo mundo, no mundo inteiro, sabe que nós temos as maiores reservas e temos o maior território, mais potente, o que dá o maior ROI de todos. Mas esse povo não pode descobrir. É por isso que o mundo inteiro aceita ladrão governar esse país. É por isso que tem que ficar travada essa mentalidade. Eu não sei se você sabe, mas as bases mundiais estão sendo trocadas, porque quando a gente começa a descobrir demais, os caras falam, troca o jogo, tem gente demais descobrindo. Fazem isso no Instagram, no YouTube. Eu falo porque eu estudo isso, eu ensino isso. Aí toda vez eu vou falar um trem, já mudou. Por que as redes sociais vivem mudando? Porque senão você vai ficar maior que elas. E os caras se encontram, não, peraí, calma. Qual que é o grande lance agora? A briga não é o petróleo mais, moço. A briga é de microchip. Tem uma escassez mundial nisso, e precisa de recurso natural para fazer isso. E eles estão loucos agora com Taiwan por causa disso. Eles vivem mantendo as pessoas com mentalidade escassa para não entender o que cada um carrega. Vai chegar um dia que vai ser proibido tirar ouro do chão. Vocês sabem disso? Pablo, você está muito doido hoje. Eu estou normal, sem entender. Agora, o que fizeram com você foi um processo de loucura, para você acreditar e você ficar pensando que você é um emprego, que você é uma função. Até você que acha que é de Deus, acha que a sua função vai te levar para algum lugar. Não vai, na palavra fala que não vai, não é sobre função, é sobre intimidade. Acho bonito demais quando o fulano fala, não, minha religião está certa. Deixa eu te contar um segredo, não briga comigo não, nenhuma está certa. A não ser uma que está em Tiago 1,27, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros da sua aflição, só isso. Pergunta para todas as religiões, vocês estão fazendo isso? Não. O que vocês querem?